Yeah. Antes de mais, pá, pedir desculpa, ontem não consegui, ontem não deu para conseguir fazer a chamada, não tive disponibilidade às 10, mas pronto, de qualquer das formas o que interessa é fazer, porque eu sei que há muita malta que por vezes não consegue assistir à live, mas consegue assistir às gravações, e isso é o mais importante. O mais importante é passar a informação. Agora, se as pessoas a querem recolher ou não, isso já fica ao critério de cada um. Portanto, semana passada, dá aqui a minha Telefest, semana passada tivemos uma boa semana. Ok, sem dúvida. Deu para dar porrada no mercado, foi uma coisa bruta. Vamos começar já pelo NAS 100. Ok, semana passada não atuei só no S30, atuei também no NAS 100 e realmente portou-se muito bem. Eu já não pegava no NAS 100 há algum tempo, mas a semana passada por acaso lembrei e comecei a olhar mais ao pormenor em conjunto com o S30, à medida que ia vendo o S30, fui vendo também como é que estava a rolar o NAS 100. Bem, realmente estava-me a agradar. E sem dúvida que tem feito bons movimentos mesmo nas outras semanas. Ok? E depois uma coisa tem sido movimentos muito mais impulsivos que propriamente o S30. Como é que começou a minha semana? A nível do NAS 100. Ok? A nível do NAS 100. A primeira entrada que eu dei no NAS 100 foi na segunda-feira, para vocês terem uma ideia. Dei também no S30 ao mesmo tempo, praticamente. Não, no S30 não dei. No S30 acho que foi na terça, a primeira que eu dei. Mas já lá vamos ao S30. Ok? NAS 100, primeira trade que eu dei foi logo na segunda-feira a basear-me aqui nesta estrutura, antes de mais, sim, para vocês perceberem qual é que era a estrutura atual. Portanto, sem dúvida que tínhamos uma estrutura vendedora em timeframes maiores, né? Ok, já vão trocar a cor, não se preocupem. Deixa isto assim. Dois, assim. Ok. Portanto, era esta a estrutura que eu estava a considerar vendedora. Portanto, o meu objetivo principal era vender cá em cima. Ok? A longo termo seria para vender cá em cima. Mas porquê é que eu aqui procurei compras? Lá está, tínhamos a estrutura interna que tinha acabado de ser quebrada. Para vocês terem uma ideia, portanto, temos aqui o último impulso vendedor, ou seja, algo deste género, ok? E alto mais alto, ok? Portanto, dá uma confirmação para compras. Depois, além disso, deixa-me aqui este imbalance em 1 minuto, que era brutal. Ok? Agora, o que é que acontece? Quem me conhece sabe que eu jogo sempre com números redondos. Ok? Vocês conseguem ver que o valor da entrada seria 12,41,9. Ok? Então, supostamente, eu, normalmente, quando arredondo, é para o número acima. Ok? No Advantage, eu conto os pips pela segunda casa decimal, desculpa, pela casa das dezenas. E então, o que é que acontece? Seria nos 12,42. Só que a margem era mínima. Ou seja, não tinha qualquer tipo de vantagem em arredondar. Então, eu arredondei para o quê? Arredondei para os 43. Ok? Portanto, arredondei para os 12,43, daí a minha entrada a ser aqui nesta zona. Ok? Deixem-me só ver se na altura tinha confluência com a Golden Forum ou não. Não, por acaso não tinha, era mesmo isso, só por causa das confirmações, só por causa das duas coisas. E felizmente ainda bem que o fiz. Porquê? Porque em 1 minuto, se eu só colocasse a minha entrada no imbalance do minuto, portanto aqui, ele não chegou lá. Mesmo que fosse nos 42, não chegava. Aí ficava aquém e eu ia ficar numa azia gigante. Assim, consegui apanhar, não deixei de ter azia. Não deixei de ter azia porquê? Reparem nas horas. 8h30, né? Quem faz índices, ou quem faz pares relacionados com o USD, sabe perfeitamente que a partir das 10 a sessão encerra. Né? Portanto, estamos a falar de 8h30 e realmente o mercado tem uma boa reação, mesmo depois após a abertura, e eu estava a acompanhar isto. Antes de eu ir dormir, o que é que eu faço? Ok, ele está a reagir bem, portanto já não me faz qualquer tipo de sentido, porque reparem, tudo está balanceado, exceto aqui. Ok? Mas a realidade é que ele praticamente conseguiu balancear com o movimento anterior. Mas mesmo assim, pronto, havia algum desbalanceamento aqui. Mas mesmo que viesse aqui, a partida já não me viria aqui à minha zona de entrada. Então o que é que eu fiz? Eu coloquei a minha trade em break-even. Para quê? Para já não ter qualquer tipo de perda. O que é que acontece? Às 8 da manhã são de Londres. Ela vem cá, saca-me completamente fora, quebra a estrutura, ok? Quebra a estrutura e depois vem cá fazer o segundo toque. Isto já foi na hora do almoço. Nós na altura tentámos entrar aqui. Deixem-me só ver.
Isto está em 1 minuto, não, mas na altura foi em segundos. Eu não vos quero abordar muito em segundos, portanto não vou tocar nisso. Acho que eu tenho aqui em 30. Deixa-me só ver aqui, só para confirmar que foi mesmo em segundos ou não. Foi. Pronto, não interessa. Eu depois acabei por reentrar na trade, mas fechei logo cá em cima. Fechei logo aqui em cima. Portanto, deu pouco profit, eu nem vou contabilizar, porque foi uma entrada em segundos e eu não quero estar a abordar esses temas. Mas de qualquer das formas, só para vocês perceberem, pronto, eu coloquei o break-even nesta trade, ela seguiu a direção que eu queria, mas infelizmente não consegui tirar nada, né? Portanto, acabei por levar um break-even nesta ordem aqui. Se eu não tivesse colocado break-even, sem dúvida que podíamos ter aqui a possibilidade de fazer 12% da banca, para vocês terem uma ideia. Eu vou-vos sempre dizer o que é que dava para fazer, não quer dizer que eu tenha feito, vou-vos dar sempre também o meu feedback, se realmente entrei na trade, se eu entrei na trade, o que é que eu fiz com ela, a minha própria gestão da trade, o que é que eu fui fazendo ao longo do tempo. Portanto, o meu TP eu tinha definido aqui em cima, porquê? Porque em 30 minutos, como eu vos disse, o meu objetivo era vender ali em cima, ok? E o último imbalance que tinha aqui, em time frames maiores, era este aqui em 30 minutos, esta vela. Então eu defini o meu TP aqui, ela, quando chegou às 5h30, foi lá tocar, ok? Portanto, batia o TP, a mim não bateu nada, mas pronto, é o que é. E depois realmente mandou-se cá para baixo, ok? A nível de vendas, eu na altura queria vender aqui, para vocês terem uma ideia. Portanto, era o preenchimento do imbalance em 15 minutos, ok? Queria vender aqui nesta zona, mas ela só chega lá à zona às 8h45. Okay? Não me agradou, não vendi. Okay? Não vendi. Simplesmente por causa da hora. Okay? Não que o resto não estivesse de acordo, estava de acordo, simplesmente por causa da hora, não vendi. Okay? Não coloquei a ordem pendente e, e quando dei conta ela já estava mais em baixo, sinceramente. Okay? Se calhar se tivesse a ordem pendente, ela ativava e eu conseguia surfar a ordem. O que acontece? No dia a seguir, portanto, estamos a falar, isto foi terça-feira, exato. Quarta-feira. Okay? Quarta-feira foi um dos dias que eu estive no live trading e o mercado fez isto. Para vocês terem uma ideia, até vou aqui apagar e meter em 5. Vou apagar aqui mais perto. Pronto. Basicamente tínhamos o mercado nesta situação. Portanto, ele foi reagir a um ponto de interesse para vendas, certo? E começa a formar o quê? Uma estrutura vendedora. Né? A partir daquilo confirma que realmente quer começar a vender. E o que é que eu vejo? Tínhamos aqui o último impulso vendedor que tinha sido este. Foi daqui, aqui. Com a abertura da sessão de Nova York, ele vem cá em cima rapar toda a liquidez anterior e de seguida faz o quê? Quebra a estrutura. Bem, todas as confirmações, foi chapado. Para vocês terem uma ideia, foi mesmo, eu cheguei aqui. Onde é que está? Liguei aqui à minha aba e foi mesmo só pôr a ordem. Estava de caras, só não sei o que é que não vi isto completamente. Okay? Então mandei a ordem mesmo para o pessoal conseguir apanhar todos. Pronto, ela foi lá, tocou e desmontou-se completamente cá para baixo. Porquê? Porque o meu TP aqui nesta zona? Porque tinha aqui um imbalance em 30 minutos. Okay? Eu costumo tirar sempre parciais ou fechar ordens, dependendo. Né? Neste caso eu fechei mesmo porque o risco de reward já era suficientemente bom. Neste imbalance aqui de 30 minutos. Okay? Portanto, era um possível ponto de reversão, porque embora a estrutura maior fosse vendedora, okay? A estrutura em time frames mais pequenos tinha acabado de fazer um alto mais alto. Portanto, para eu não ter hipótese de não garantir o lucro, ou seja, ela até podia vir cá e dar um break-even ou uma coisa qualquer, então eu defini o meu TP, tendo em conta que já era um bom TP, defini o meu TP no possível ponto de reversão. Okay? O que é que ela fez? Para vocês terem uma ideia. Vou mostrar aqui. Okay? Portanto, o que é que ele faz? E isto por acaso não estava a acompanhar na altura, mas depois deixei de olhar para o gráfico enquanto ele já vinha aqui em cima. Vocês já vão ver o que é que ele fez. Portanto, nós temos o quê? A estrutura vendedora, né? E ele chega ao meu ponto de interesse para compras, certo? Ele fez o último impulso, fez uma retração e fez um baixo mais baixo. Okay? De seguida faz o quê? Um alto mais alto. Então dá-me indicações para compras. Tenho um imbalance associado e era só cachimbo. Era só isto. Okay? Nem que fosse só para preencher imbalance. Okay? Aqui do último impulso, para ele depois reverter, por exemplo. Já conseguiam fazer 1/4. Okay? Não o fiz, não tive, nem sequer estava em cima do acontecimento na altura, só vi quando depois aconteceu e ele depois realmente reagiu muito bem. Okay? Mandou-se lá em cima. Pronto. Nível do S30, o nível do NAS 100 neste dia foi isto. Agora, depois o que é que acontece?
Deixa-me aqui tirar. Pois. No dia seguinte, quinta-feira, ok? Quinta-feira foi um dia que eu estive fora do mercado. Ou seja, eu não entrei nisto. Ok? Não entrei nisto. Mas realmente era uma entrada muito boa. Ok? Porquê? Porque, portanto, nós estamos com uma projeção vendedora a longo termo. Certo? É verdade que há uma reação aqui. Ok? Agora, qual é que era o último ponto de estrutura para a continuação das vendas? Era aqui em cima. Ok? Ou seja, a mitigação da zona onde nós entramos. Portanto, esta vela. Ok? Esta vela aqui de 5 minutos. O que é que ele faz? Ele reage lá na zona, como vocês conseguem ver. Okay? Não dá stop loss, não fez um alto mais alto que o anterior. Okay? Portanto, reage lá na zona. Okay? E o que é que faz novamente na abertura? Tipo, isto foi chapada. Foi duas coisas iguais. Okay? Duas situações exatamente iguais. Okay? Que foi estrutura compradora, né? Ele vem a trazer, faz o último impulso, quebra, apoia na última zona. Bum. Isso foi uma vela de 10 minutos. Okay? Vela de 10 minutos para lá buscá-la. Okay? Depois, porque é que o meu TP aqui já não é nada deste género? Okay? Porque aqui já está tudo balanceado. Certo? Depois, além disso, o que é que eu tenho aqui em baixo? Liquidez. Okay? Compradores a pontapé acumulados aqui. Okay? Além disso, imbalance para preencher em baixo. Okay? Então fazia todo o sentido fazer um baixo, mais baixo, pelo menos, que o anterior. Okay? Daí o TP ser definido aqui. Relembro, esta eu não entrei. Okay? Na quinta-feira estive completamente fora do mercado. Tudo o que seja ordens de quinta-feira eu não entrei porque não estava. Okay? Não estava a almoçar fora. Portanto, não deu. Não deu. Dar dava, mas eu é que não tive atento. Ok? Portanto, aquela seria 12, estava a fazer 12%, esta daria para fazer 7%. Esta, se não me engano, acho que é um 10, deixa-me ver. Não, 8. Vou pôr 8, vou arredondar. 8%. Depois, sexta-feira já vim para o mercado novamente. Ok? Sexta-feira já vim para o mercado novamente. O que é que nós tínhamos? Ok? Portanto, ele tinha feito, acabado de fazer um baixo mais baixo. E novamente ele faz o mesmo comportamento. Ora, okay? Vem cá em baixo, foi este último impulso. Okay? Depois, deixa-me pôr aqui isto em timeframes mais pequenos para dar para perceber melhor a minha projeção. Portanto, ele faz em timeframes mais pequenos, faz isto, isto e isto. Okay? Portanto, estrutura vendedora. Último ponto de estrutura que faltava balancear. Este. No que é que eu me baseei? Em balance de 30. Okay? Em 30 minutos tínhamos esta vela que tirou toda a liquidez. Okay? Toda a liquidez e que por acaso corresponde à sessão de Londres. Okay? Sessão de Londres, então este era o meu objetivo, era vendê-lo aqui em cima. Mas o que é que acontece? Vamos ter aqui uma ideia. Okay? O que é que acontece? Foi em 3, acho eu. 3 não, 5. Não lembro. 5. Okay? O que é que ele faz? Ora, em timeframes mais pequenos, okay? Timeframes mais pequenos, ele tem impulso cá em baixo, okay? Retração, novo impulso. Ou seja, quebra a estrutura anterior. Okay? Antes da abertura, o que é que ele faz? Ele acumula compradores e deixa um imbalanço associado. Okay? Então, o que é que eu defini? Entrada nesta última vela de 5 minutos. Até podia ter sido mesmo no preenchimento, mas não foi. Okay? Portanto, aqui a entrada, por acaso pus mesmo na vela. Aqui seria o stop loss. E qual é que era o objetivo? O objetivo era comprar para vender, né? Porque eu estou com uma projeção vendedora. Okay? Então, o que é que eu quero? Eu quero comprar até ao meu próximo ponto para vendas. Okay? Portanto, a compra, ele veio cá tocar na zona, okay? E foi direta à zona para vendas. Portanto, na compra conseguimos fazer 7 e na venda, estou a tocar no mesmo, né? Não, é neste. Na venda conseguiríamos fazer 5. Okay? Portanto, o ponto de interesse foi o embalo de 30 minutos e o objetivo seria fazer o quê? Seria fazer um baixo mais baixo que o anterior. Okay? Podíamos ter definido um TP mais longo para o preenchimento do imbalance em diário. O preenchimento de imbalance em diário seria aqui. Vocês têm uma ideia. Eu na altura sinalizei. Ora, aqui está. Okay? Portanto, seria nesta zona marcada. Porquê é que eu não deixei a ordem continuar? Sexta-feira. Okay? Sexta-feira o mercado vai encerrar, então não me interessa. Okay? Não me interessa deixar a ordem. E ainda bem que não o fiz, né? Porque já conseguimos perceber o que é que está a acontecer agora esta semana. Pelo menos a segunda-feira, né? O que aconteceu no início desta semana. Portanto, ainda bem, foi uma boa decisão, tendo em conta que estávamos numa sexta-feira. Okay? Se fosse, por exemplo, numa quarta, numa quinta,
muito provavelmente eu se calhar deixava rolar. Ok? Tirava parciais quando ele chegasse aqui. Na altura, sou sincero, ele chegou aqui e eu tirei parciais. Depois comecei a pensar, mas para que eu vou deixar a ordem se vai fechar? Então tipo fechei outra vez. Já não fechei aqui em baixo, fechei na zona, digamos assim, fechei o resto. Portanto, fechei a primeira metade, mas depois inteirei-me que era sexta-feira, ok, vou fechar a outra metade. Portanto, dava para fazer 7 mais 5. Portanto, 7 mais 5. Mais 5%. Portanto, o que dá um total de, ora bem, 19, 19, 20, 24, 24, 31, 31, 39. Portanto, dá um total de 39% só no Nas 100. Ok? A nível do S30, malta, se tiverem dúvidas, digam. Eu sei que vocês estão muito calados, mas deve ser porque estão a perceber as coisas, não acho que perguntavam. A nível do S30, como é que foi? Portanto, segunda-feira não fiz nada. Acho que isto foi só terça, exatamente. Segunda-feira no S30 não fiz nada. Okay? Não estava bonitinho, não. Portanto, tinha aqui um gap, é verdade. Já calculava que este gap fosse preenchido, okay? Este gap, e foi formado em todas as corretoras. Não foi só nesta. Portanto, tudo o que seja gap, normalmente é sempre preenchido. Não é? Portanto, estava a contar com isso. Agora, o que estrutura é que nós temos aqui? Portanto, quem teve na aula, quem teve no fim de semana passado, no domingo, eu já expliquei qual é que era a minha progressão aqui. Portanto, eu estava completamente vendedor. Okay? Completamente vendedor. E o trajeto que eu trazia em timeframes mais pequenos, o meu último ponto de referência para vender seria aqui. Okay? Esta zona. Okay? Portanto, fez o último impulso, né? O último impulso vendedor foi daqui. Não, foi daqui, aqui. Okay? Portanto, era o que me faria sentido, era vendê-lo lá em cima, isto numa projeção maior. Mas que indicações é que ele nos dá em timeframes mais pequenos? Okay? Aqui não temos nada claro, né, para nos basearmos, mas a partir do momento em que ele faz isto, demonstra-me o quê? Compras. Okay? Portanto, começou a fase do pullback até à minha zona para vendas. Okay? Agora, eu tinha 2 pontos para vender. Na altura até comentei com algum pessoal da equipa, tinha 2 pontos para vender. Tinha este ponto aqui em cima, okay? E tinha um ponto em 5 minutos aqui em cima, para preenchimento do imbalance. Okay? Lá está, já estava a acumular algumas vendas, né? E a própria reação aqui deixou alguns vendedores acumulados, e o facto de ainda não ter preenchido na totalidade o que tinha aqui em cima, podia acontecer realmente o mercado vir lá em cima primeiro. Mas de qualquer das formas decidi colocar as duas ordens, okay? Na altura. Mas depois acabei por tirar a segunda, esta aqui. Okay? Esta aqui foi vela. Agora, esta aqui foi logo pendente, ficou pendente. E depois o que é que acontece? Como fez um alto mais alto, deixou-nos aqui um imbalance. Okay? Eu na altura o que é que eu fiz? Eu meti a minha entrada neste imbalance de 5 minutos. Okay? Portanto, o order flow estava comprador. E aqui defini a minha entrada. Okay? O meu stop loss. E foi esta entrada aqui. Okay? Quem sabe, pronto, eu jogo com números redondos, portanto seria ligeiramente mais acima, eu não levei stop loss por pouco. Stop loss não, desculpem, break-even. Porque ele assim que faz este impulso, eu coloquei break-even e ele ficou tipo aí a 2 ou 3 pipetes na altura. Ok? Portanto, depois o meu TP, onde é que eu coloquei? Coloquei neste imbalance de 30 minutos, para que quisesse vender ligeiramente mais acima, coloquei neste imbalance em 30 minutos para ele, okay, para ele fechar aqui. Portanto, dava aqui seguramente para fazer 1 para 7, portanto 7% aqui. E o que é que ele faz? Logo de seguida, okay, a venda que eu tinha era em 15, mas não foi na vela final, foi nesta segunda vela. Estava com medo de não apanhar. Okay? A realidade é que se fosse na outra ainda era melhor. Okay? Reparem, ele veio mesmo ao imbalance, 15 preencheu tudo. E fiz uma coisa muito bem, porque quem esteve na live comigo a semana passada, eu tive aqui, eu no NAS 100, isto também foi no NAS 100, agora não me recordo, mas sei que foi porque não coloquei o stop loss na extremidade, levei stop loss, ele depois reagiu. Aqui já tomei cuidado, meti o stop loss na extremidade, não foi este, foi ligeiramente mais abaixo. Ou seja, aqui ele não chegou lá, reagiu na zona, e o objetivo seria fazer o quê? Um baixo mais baixo que o anterior. Né? Se este era o meu ponto para vender,
ok? Então o meu objetivo seria fazer um baixo mais baixo que o anterior para fazer essa continuação da venda. Ok? Conseguimos fazer mais 6% aqui. Portanto, 6%. Ok, logo de seguida ele, reparem, tipo, isto foi extremamente rápido. Ok? Houve uma notícia, fome. Ok? Se não estou em erro, acho que foi a fome, agora não me recordo. Mas acho que sim. Portanto, assim que houve a notícia, ele ficou doido, completamente. Ok? Ele foi lá em cima, ativou o cell e deu o TP do buy. E logo de seguida, tipo, passado 15 minutos, 15 não, vá, 30, 35, 45 minutos, deu-nos o TP do céu e arrancou outra vez lá para cima e veio à nossa zona do imbalance em 5 minutos. Ok? Agora, porquê é que eu depois não escolho dar realmente a trade? Porque o meu primeiro TP para este céu seria aqui nesta zona, ok? Porque é um imbalance em 30 minutos, ok? Que é formado aqui. Portanto, não me agradava muito. Ok? Não me agradava muito dar o céu porque o risk reward era pouco. Era tipo um para 3 e qualquer coisa, um para 4. Ok? E era uma ordem que ia ativar às 8h30. Ok? Ou seja, eu ia ter que deixar para o outro dia porque ele não me ia bater durante a sessão asiática. Ok? Durante a sessão asiática normalmente nunca existe muito movimento. E então, pronto, optei por não o fazer. Depois, no dia a seguir, na quarta-feira, ok? No quarta-feira, esta trade que eu dou aqui, ok? Esta trade que eu dou aqui, foi uma trade, foi uma trade que eu entrei muito em confirmações com o DXY. Ok? Agora não vou voltar a mostrar o DXY, senão tenho que estar à procura da zona. Mas o DXY informava-me que ia subir. Ok? Eu tinha uma perspectiva para o DXY compradora naquela altura. Tinha um ponto de interesse mais acima, ele já estava a comprar, já estava com a tendência compradora, e então eu realmente estava com uma perspectiva compradora no DXY. Portanto, existe uma correlação. Normalmente, quando o DXY sobe, o S30 desce. Ok? Então, eu só queria uma confirmação para que isso acontecesse. Ok? Agora, o que é que acontece? O que é que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos aqui uma zona em que, para mim, o último impulso vendedor tinha sido este, ok? Cá em baixo. Ok? Veio até cá em baixo. Portanto, deixem-me carregar aqui. Ok? Este, para mim, teria sido o último impulso vendedor. O resto está balanceado. Agora, o que é que acontece? Ele faz um alto ligeiramente mais alto. Ou seja, não foi a entrada mais bonita de todas, porque as coisas normalmente eu costumo basear em coisas muito mais bonitas do que isto. E ele acaba por fazer realmente um alto ligeiramente mais alto que o outro. Agora, o que é que acontece? Porquê é que eu dou esta entrada e como é que eu dou esta entrada? Ok, como eu vos disse, tinha o DXY a dar-me compras, então a minha perspectiva para os índices, ok, era realmente para eles caírem. Ok? Inclusive o NAS 100 no mesmo dia, como eu já vos mostrei há pouco, tinha aquela venda, foi esta venda aqui na quarta-feira. Ui, é isto? Foi esta venda aqui na quarta-feira. Foi esta aqui. Ok? Portanto, eu próprio estava com um setup lindo para vendas no NAS. Que vocês conseguem ver aqui pelas horas. Quarta-feira, 3 da tarde. Ok? Tinha este setup lindo. O SPX500 não estava tão bonito. O mais bonito era mesmo o NAS. Mas todos eles estavam com progressão para vendas. O único que não estava tão bonito era o S30. Ok? Eu queria o quê? Eu queria que o mercado pelo menos me indicasse alguma coisa para eu vender. Ok? Então fiquei à espera que ele me desse alguma dessas confirmações. E o que é que ele faz? É para vocês terem aqui uma ideia. Ele faz uma quebra em linhas, não em corpo, mas em linhas fez. Ok? Portanto, ele faz o último impulso comprador. Ok? Nós na altura tentámos apanhá-lo aqui para compras, mas ele veio só reagir à vela de 5. Vou mostrar aqui. Ele veio reagir aqui à vela quarta-feira. É aqui, exato. Portanto, ele veio aqui reagir. Tá, tá aqui. Ele veio reagir ao imbalance de 5. Na altura nós tentámos apanhá-lo em imbalance de 1, era aqui em cima. Ele reagiu no de 5 e fez um alto mais alto. Portanto, por order flow, eu descarto esta e estava a ver o que é que ia acontecer nesta situação. Portanto, estava à procura de. Se fosse para vender, eu queria uma quebra de estrutura desta estrutura aqui. Okay? Deste último baixo que ele criou. E em 1 minuto, o que é que nós tivemos? Vocês viram. Okay? Em 1 minuto, em linhas, okay? Em corpos não houve a quebra, mas em linhas houve a quebra. Okay? Fez um baixo ligeiramente mais baixo que o anterior e eu, ok, tomei a decisão de que vou arriscar. A semana estava bem, tinha uma boa margem de lucro, não era a trade mais ideal e eu queria garantir que a apanhava.
Ok? Então o que é que eu fiz? Eu meti a minha entrada no início do último movimento comprador antes das vendas. Ok? Então coloquei a minha entrada quando vocês veem aqui. Ele reagiu logo, veio cá em cima, por pouco me dava stop loss, não deu, felizmente, e reagiu completamente lá para baixo. Okay? Mandou-se cá para baixo. O que é que o João faz? Break-even. Okay? Definiu o meu TP, lá está no tal imbalance de 30 minutos, e coloquei o break-even. O que é que ela faz? Vamos só tocar o break-even e pronto. E depois mandou-se e fez um baixo mais baixo que o anterior. Portanto, o que é que eu segurei aqui? Nada. Ok? Portanto, esta acabou por dar break-even. Okay? Literalmente, que ela nem sequer chegou ao TP e depois acabou por vir mais para cima. Portanto, esta seria um break-even totalmente, porque ela não ia chegar ao TP. Agora, claro, ele fazendo aqui um baixo mais baixo que o anterior, muito provavelmente o que eu iria fazer era tirar parciais. Okay? Mas, se a minha avó tivesse rodas, era um trator, portanto não vale a pena. Agora, lá está, no dia de quinta-feira. O dia de quinta-feira foi muito bom. Foi muito bom para quem conseguiu apanhar. Porque em um minuto, na última estatura que já tinha reagido ao imbalance de 5 minutos que nós delineámos há pouco, o que é que acontece? Ele deixou o imbalance em um minuto. É como vocês conseguem ver aqui. E ele foi lá tocar, pá, de uma forma brilhante, 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 completamente. Okay? Ele acumulou vendedores, né? A gente consegue ver aqui, acumulou vendedores e depois faz um último impulso comprador, toca no imbalance do minuto e desliza completamente lá para baixo. Dava para reentrar? Dava. Se eu reentrava, não ia conseguir reentrar porque eu gosto de dar entradas nos imbalances e mesmo a arredondar não ia conseguir entrar. Bem, quer dizer, nesta corretora até consegui, mas na minha eu sei na altura que não dava. Portanto, a minha entrada seria nos 34,42,9, portanto eu ia arredondar para os 34,22, certos? Portanto, seria aqui e aí eu ia conseguir apanhar. Ok? Portanto, porque é que eu ia tentar reentrar aqui? Ele tinha acabado de fazer um baixo mais baixo que o anterior. Aí fez impulso e depois quebra completamente a estrutura, pullback na zona. Agora, por exemplo, há pessoas que se baseiam na última zona de liquidez antes da manipulação. Quem fosse basear na última zona de liquidez também muito provavelmente ia conseguir apanhar esta mesma trade. Eu, quinta-feira, fora, não apanhei nada. Ok? Fiquei a ver. Mas, porquê definir aqui o TP? Vocês terem uma ideia. Portanto, o meu TP é a mesma zona. O imbalance de 30 minutos ainda não tinha sido preenchido. Não é? O mercado veio cá na altura, mas não preencheu a totalidade do imbalance, preencheu apenas 50%, se calhar nem 50%, não, nem 50% preencheu. Portanto, este imbalance dava para preencher, portanto, este movimento seria para vir cá pelo menos preencher o imbalance. Okay? No entanto, nós podíamos ter esticado mais porque a projeção era para vendas, portanto, seria para fazer um baixo mais baixo, mas isto era o que eu faria. Okay? Portanto, dava para fazer mais 22%. Esta ordem era mesmo de louco. E houve malta que apanhou. Okay? Houve malta da minha equipa que conseguiu apanhar. Eu não consegui porque eu não estava em cima do acontecimento. Okay? Depois, por último, tentei apanhar também aqui algumas ordens na sexta-feira, mas eu quis sempre usar com a minha cara. Literalmente. Na sexta-feira ela não me queria dar o cão. Eu tentei entrar aqui em 3, acho eu, na última zona. Era no preenchimento deste imbalance aqui em 3 minutos. Okay? Ele veio aqui, acho que só veio para aí a 5. Não, nem a 5, não fez nada. Veio, fez um pequeno pullback, não chegou à zona, okay? E faz um alto mais alto. E eu depois tento reentrar neste imbalance em um minuto. Okay? Tinha aqui este imbalance em um minuto, eu tento reentrar aqui. Okay? Meti a ordem aqui, ele vem ao imbalance de 5 e vai-se embora. Okay? Pronto, a partir do momento em que ele faz isso, eu desliguei o computador, pousei o telefone e arrumei completamente a semana. Okay? Portanto, na totalidade, conseguimos aqui 28, 28, 35, portanto, total 35%. Aqui seria um total de 35%. Portanto, os 35 com, com os 39, já me vai puxar muito pela marmita, eu vou pôr na calculadora, mais fácil. 35 mais 39, 74. Quem conseguisse apanhar-se todas as ordens, e claro, não levar nenhum stop loss, né? Como é óbvio, os stop losses estão sempre presentes, né? Nós não acertamos só nas trades que dão profit, né? Também levamos alguns stop losses, mas quem não levasse stop loss nenhum realmente tinha aqui uma margem de progressão de mais de 70%. Mesmo que levasse uma grande quantidade de stop losses, pá, a semana era muito boa para terminar a semana negativa. Houve pessoal que conseguiu terminar a semana negativa, mas a maior parte das pessoas não. Ok? Portanto, pessoal, hoje foi isto.
Ok? Está feito. Depois vemos-nos outra vez domingo, exatamente, próximo domingo, 22 horas, a partir de logo que não me aconteça nenhum problema, nem nenhum contratempo, voltamos a estar aqui, mais uma revisão semanal. Ok, família? Portanto, grato a toda a gente que esteve aqui presente e vemo-nos domingo às 22. Let's go, estamos juntos.